E depois que eu vim para a IBC, nós passamos a viver uma cultura de quebra de paradigma. Ou seja, nós Uau! estamos sempre questionando Uau! se a garrafa em que eu vou colocar o vinho novo, ela é a garrafa mais adequada. Ora, Graça e paz a todos os pastores. Hoje uma imensa honra e um prazer estar com o pastor Armando Bispo. Pastor Armando Bispo, muito obrigado. Você é um pastor referencial na nossa cidade, com mais de 35 anos de ministério. E a IBC tem feito projetos relevantes, notórios e conhecidos na nossa sociedade, como contra a exploração sexual infantil, no Natal, Corrida da Paz. E são projetos realmente que têm sido impactantes na nossa cidade. Qual a importância e como a igreja pode realizar projetos sociais eficazes e projetos para a sociedade? muito bom, Renan, né? Prazerzão aí e lhe conhecer também, né? E estar aqui falando aos pastores de Fortaleza. Eu estou aqui no refúgio, né? Eu sou do grupo de risco, então eu vim aqui, eu tenho um cantinho aqui no Rio Grande do Norte, à beira de uma lagoa. Uau! Então aqui pode passar barulho de pássaro, pode acontecer várias coisas aqui, o sol entrando, né? Então tudo aqui é muito natureba, né? Não só a comida, mas também o lugar, o momento. Eu ando descalço, eu nado na lagoa, então estou muito feliz. Aí de vez em quando eu aporto aí em Fortaleza, como eu estive no último final de semana, para fazer uma gravação, e depois retornando aqui para esse local. Até que as coisas se normalizem e a gente possa, ou precise, ou necessite estar em tempo integral. Então, bom, para falar de projetos sociais da igreja, eu acho que, acima de tudo, toda a prática ela traz por trás de si um princípio, um valor. Né? Você age de acordo com aquilo que você crê. Se você crê em algo, você vai agir de acordo com aquilo que você crê. Seja cristianismo, seja hinduísmo, seja espiritismo, seja o que for. As suas ações elas vão caminhar nessa direção. Então, quando se fala de ação social, da atuação da igreja na cidade, isso vem de uma crença muito clara no meu coração, desde a minha conversão, aos 17 anos de idade, porque eu era um ativista anti-Jesus, né? Mas labutava em outras áreas de atuação, era muito da esquerda à época, sob o regime militar e tal. E quando eu entrei, realmente que eu conheci Jesus, a minha cabeça mudou muito, né? Meu modus operandi continuou, que era um modo mais revolucionário, de buscar questionar a estrutura, mas os valores foram trocados. E quando esses valores entraram no meu coração por uma busca pessoal, né, de compreender a palavra de Deus, eu fui compreendendo rapidamente que o Evangelho é Deus encarnado. Né? O Evangelho é vida na vida. O Evangelho não é uma promessa só para a eternidade. Ele começa aqui e agora. O Evangelho ele não é docético, ele não separa a alma, né, do corpo. O Evangelho ele não prima por um aperfeiçoamento da alma como se o corpo fosse uma coisa imprestável, né, que você devesse ou punir ou negar. Então, isso é uma questão de valor, de princípio. É como eu vejo o Evangelho, como eu sempre enxerguei. Eu me lembro, um novo convertido, quando, numa igreja batista bem tradicional, as pessoas falavam em ganhar almas para Jesus, e eu ficava, rapaz, não acredito que esse povo vai atrás do cemitério buscar a alma para ser ganha para Jesus. A alma só tem no cemitério. Então, obviamente, que eu não entendia a linguagem direito e achava muito estranho se falar em alma, né? E todo o aspecto escatológico do porvir, né? A cidade além do rio e etc. Tudo aquilo era muito confuso na minha cabeça, porque eu dizia assim, bom, e o aqui e o agora? E o então? Né? Como é que a gente encarna isso na nossa vida? Então, esse evangelho docético, né, eu rejeitei logo na minha vida e encarnei uma coisa que é, acima de tudo, integral, mas integral não no sentido da nomenclatura da missão integral, mas integral no sentido de que Deus quer alcançar o homem todo. Né? Ele não criou uma alma, ele criou um corpo com alma. E se o Gênesis é o nosso padrão, era ali que Deus se relacionava com o ser humano. E, a partir de então, eu começo a compreender que as grandes mudanças que o Evangelho produz, ele não produz só no indivíduo, mas ele também produz no seu meio. Então, essas são as coisas que nos balizam. Eu vou usar um exemplo. Há um tempo atrás, e quem é da IBC sabe disso, eu passei ali na entrada da nossa propriedade, lá na tenda, tem um riacho. E ali nós, como igreja, a gente construiu uma pontezinha para facilitar, nós sempre estamos pintando, ajeitando a rua para as pessoas. E um dia eu entrei, eu estava indo para o culto, e na hora que começou o culto, eu disse, irmãos, assim que eu terminar aqui, eu vou expulsar um demônio bem ali, no lugar que eu passei ali, no córrego ali, vou expulsar um demônio. E o pessoal ficou preocupado, mas eu dei uma ênfase tal, esse demônio, essa desgraça que eu queria exorcizar, que eu disse, rapaz, ele está bem ali dentro, esse demônio está bem dentro do negócio. Aí eu sei que no final do culto, os irmãos
já correram lá, né? Parecia aqueles valentes de Davi, né? Bastou suspirar que correram para buscar água. Na verdade, eu ia sair de lá e eu ia entrar naquele córrego e ia tirar uns pneus que tinham lá. Tinham colocado pneus no córrego. Então, para mim, o pneu no córrego é um demônio, tal qual um exorcismo feito num ser humano. Então, quando você vê a natureza humana decaída, quando você vê o meio ambiente decaído, isso não só é o real fruto do pecado do ponto de vista espiritual, como é também o alvo do resgate. É o alvo do evangelho, ele tem que ter essa dimensão, certo? Então, o meu corpo, tudo que eu tenho, tem essa dimensão de espiritualidade. Então, eu não faço nenhuma dicotomia. Por isso que a igreja, logo no início, quando eu cheguei em 83, ela foi levada às ruas. E a primeira coisa que eu fiz, no primeiro ano de ministério, quando eu cheguei em 83, nós tínhamos um templo, né, que era um templo que ficava ali na Gonçalves Neto 1414. E eu passei um ano observando como é que o pessoal vivia a igreja. Eles viviam em função de um auditório. E eu, logo no segundo ano, fiz questão de desmontar aquilo tudinho, quebramos altar, tiramos a mesa da ceia. Então, nós fizemos um bocado de coisa para mostrar que o evangelho é muito mais do que um evento, é muito mais do que um prédio. Né? O evangelho é um encontro com Deus. Então, esse encontro não se dá no meu reduto, ele se dá no reduto da cidade. Né? Então, aí, gente, o evangelho, aliás, o Velho Testamento, Isaías capítulo 61, se você for trabalhar Isaías 61 como a unção dada ao servo sofredor, e que Jesus encarna aquilo na sinagoga, e agora Cristo ressurreto, o corpo somos nós, o corpo de Cristo vivo, essa mesma unção, ela diz respeito a cada um de nós. E esta unção, ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma missão clara. E essa missão, ela diz respeito também ao meio ambiente. Ou seja, ela cuida das cidades arrasadas, ela cuida do pobre, do encarcerado. Então, isso, para mim, é tão natural, não poderia ser diferente essa dimensão. Por isso que assim que a gente chegou, inclusive em 84, 85, época de grande seca aqui no Ceará, né, a igreja logo se engajou rapidamente. Depois o tempo foi passando e a gente foi mostrando essa dimensão para a igreja, que era a dimensão da misericórdia, a dimensão do amor, a dimensão do cuidado das pessoas, independentemente de serem crentes ou não. Né? Você fazer o bem e não discriminar. Primeiro aos domésticos da fé, mas depois você faz também às pessoas que estão na rua e que podem crer como podem não crer. Não importa. Então, a partir dali, nós tivemos várias iniciativas que tinha a ver com Favela dos Trilhos, tinha a ver com o Dendê, tinha a ver com Curió, então várias iniciativas. Então essas coisas relacionadas à cidade é exatamente isso, porque nós não podemos deixar que os ecologistas levem a bandeira de uma natureza que geme pela redenção dos filhos de Deus. Nós somos o evangelho da ecologia. E aí vai. Eu não posso deixar que os nutricionistas, os caras os veganos da vida, né, vão nos ensinar como comer, porque a comida e a bebida, elas fazem parte da espiritualidade que faz com que o meu corpo seja guardado e preservado para não comer aquilo que pode prejudicar o que é templo do Espírito. Então, você novamente trabalha essas questões. Aí o interior não tinha água numa propriedade, aliás, numa comunidade, nós entramos lá, levamos alimento, mas depois levamos água. A igreja construiu um açude de 1 milhão de metros cúbicos de água e é um açude perene que está lá, né? E trouxe desenvolvimento para aquela comunidade. A gente virou as costas e eles continuam lá, firmes e fortes, crescendo. E aí tem a Corrida do Bem, você falou muito bem, Paz com a Cidade, né? Tem o trabalho nos presídios que foram feitos lá, logo já há mais de 20 anos, aliás, quando nós tivemos um indivíduo, ex-presidiário, se convertendo e me levando de volta para o presídio para pregar para os seus amigos. Então, a IBC, ela é movida a isso. A compaixão e a misericórdia é parte do DNA da igreja, porque o evangelho ele é traduzido exatamente nesses termos. Eu vou fechar aqui para dizer, são inúmeras iniciativas. E vale ressaltar que essas iniciativas não são institucionais. Nós até temos uma fundação que abraça as iniciativas, mas elas não são institucionais, elas são pessoais. Elas brotam de lugares que você nem imagina, porque o povo é empoderado, para usar a palavra mais moderna, né, a fazer o ato de misericórdia, como parte da pregação do evangelho. E aí é que nós temos, então, essas iniciativas. O governo, ao longo dos anos, tem reconhecido isso. Nós trabalhamos anos e anos nos presídios, né? E a igreja pinta presídio, compra cortina para presídio, tudo que você possa imaginar, né? Centro socioeducativo, a gente faz asfalto, a gente faz abrigo de ônibus, a gente faz linha de ônibus circular com a comunidade, sempre, né? A gente sempre vai junto à comunidade. Então,
esse dinamismo aí, viu? Uau! Erra muito, mas a gente arrisca um bocado, viu? Uau! Incrível! Demônio Pneu, quebrar o altar em 1985, mais ou menos. Uau, incrível, uau! Exatamente, exatamente. Quebramos o altar. E arrancamos. Aí tem outra coisa importante, né? Que eu falo aos pastores de Fortaleza. Eu talvez seja o pior membro do sindicato dos pastores, né? Porque essa história de que nós somos os ungidos, nós somos os únicos que abençoamos, nós somos os únicos que celebramos ceia, ou que abençoamos os elementos da ceia, nós somos os únicos que batizam, nós somos os únicos que consagram filhos. Eu cheguei aqui em 83, na minha cabeça, eu já tinha claro que eu não faria esse tipo de papel. Esse papel é dado ao povo de Deus, que é chamado em 1 Pedro 2,9 de um reino de sacerdotes. Então, nós não podemos criar ovelhas passivas que ficam esperando um mediador fazer. Porque quando o mediador faz, ele constrói a Babel, né, que é o prédio, e faz o nome dele célebre. E o povo fica totalmente perdido e disperso. Né? Mas quando ele age como Jesus agiu, quando ele usa o modelo neotestamentário para valer, o povo passa a ser o centro, o sacerdote, e exercer o sacerdócio, que é um distintivo batista, né? Mas muitos de nós simplesmente não praticamos isso, infelizmente. Então, eu sei que muitos pastores, muitos líderes têm essa dificuldade. Eles temem perder o controle, eles temem perder o respeito, temem perder a posição pastoral. E eu não tenho visto isso. Ao longo dos anos, quanto mais eu me abaixo, mais o Senhor coloca no lugar que Ele quer, de respeito. Mas importa que a gente diminua como liderança para que o rebanho cresça. Né? Porque isso foi o que João Batista falou em relação a Jesus, né? Ele se importa que ele cresça e que eu diminua. Só que Jesus está à direita do Pai em majestade. Não dá para crescer mais agora, não. Quem tem que crescer é o corpo dele, que é o corpo de Cristo. São as ovelhinhas que têm que ser liberadas para viver a plenitude do cristianismo. E aí vem evangelização, ação social, misericórdia, amor, vem tudo isso aí. Né? Então, é mais ou menos por aí. Uau, uau, que incrível, pastor Armando. A gente tem uma falácia, já aproveitando isso, que na igreja, assim, sempre fizemos a igreja dessa maneira, porque vamos mudar. E aí, no final de 2008, a história da EBC conta que vocês tiveram uma ruptura muito grande em agenda, processos, em funções, a importância e como os pastores devem estar abertos ao novo, às mudanças significativas que devem ser feitas nas suas igrejas, quebrando até paradigmas e tradições, como foi na IBC. Certo. O que eu tenho que dizer é o seguinte, eu sou de uma denominação, aliás, nós saímos da denominação batista regular, mas eu tenho muito respeito pelas denominações, né? O presbiteriano, o metodista, acho que as denominações, elas têm um papel fundamental na vida do pastor. Agora, nenhuma denominação e nenhuma tradição, ela pode ocupar o papel do plano diretor de Jesus a respeito da sua igreja. E ele deixou um parâmetro. Vamos lá. Você tem Lucas, se me falha a memória, lá no capítulo 5, 2 mini parábolas. E quando Jesus fala aquelas 2 mini parábolas, a parábola do vinho e do odre e a do remendo novo no pano velho, o que ele está dizendo? Né? O evangelho de Jesus é tão dinâmico, que as estruturas elas não suportam o dinamismo. Então, um odre antigo era aquela garrafa de couro que, colocado o vinho ali, no processo de fermentação, o vinho expande. Então, quando você coloca o vinho novo num odre já expandido, arrebenta. Então, o que é que Jesus estava dizendo? A dinâmica do evangelho, ela não pode ser contida pelas estruturas do templo, do sacerdócio, do farisaísmo, dos saduceus, ela não podia ser contida. Então, nós, como pastores e líderes, e essa pandemia está nos forçando a um repensar, né? Quem não pensava fora da caixa vai começar a pensar agora, porque está obrigado a fazer isso. Mas nós primamos pela ortodoxia da palavra de Deus, como fundamento único de fé e prática. Eu me considero um pastor de crença ortodoxa, né? Minha ortodoxia de fé, daquilo que eu creio sobre Jesus, a ressurreição, a igreja, o Espírito Santo. Então, coisas que eu nunca vou mexer, eu nunca vou mudar. Por quê? Porque são os fundamentos, é o vinho. Mas quando eu me converti, que eu olhei para a estrutura da igreja, logo ali, confrontando com a igreja do Novo Testamento, eu já havia problemas. E eu dei muito trabalho para o meu pastor, exatamente questionando esses paradigmas. Né? Por que vocês fazem aqui? Por que vocês chamam isso aqui de igreja? Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Né? Então eu questionava quando eu era novo convertido. Por que só o pastor faz isso? Por que o crente comum não pode fazer?
Então, tinha uma série de coisas que eu já questionava. E depois que eu vim para a IBC, nós passamos a viver uma cultura de quebra de paradigma. Ou seja, nós estamos sempre questionando se a garrafa em que eu vou colocar o vinho novo, ela é a garrafa mais adequada. Olha, eu faço isso na minha casa, né? Minha esposa, outro dia, ela faz aqui uma comida fitness, a gente tem uma livezinha que a gente faz todo dia de manhã, e ela gosta de fazer os probióticos, aí ela faz uns negócios bem legais. E tem um tipo de garrafa que, se você colocar o probiótico lá para tentar fermentar de um dia para o outro, ele explode. Tem que ser uma garrafa correta. Então, o evangelho é assim. Agora, o que nós fizemos ao longo dos anos? Nós reformamos as nossas doutrinas fundamentais, né? Em termos de doutrina. A reforma protestante fez a reforma, mas esqueceu de reformar a eclesiologia. A eclesiologia continua romana. Nós ainda somos romanos. Nós temos altar, nós temos o sacerdote. Esse sacerdote hoje cada um leva um nome mais pomposo do que o outro. Só falta chegar a papa, né? Nós somos bem romanos. As pessoas sentam, fica o cara lá na frente. Né? Ele abençoa, ele que consagra, ele que põe a mão, ele que abençoa os... Então, de novo, 17 anos de idade, eu questionava tudo. E quando eu entrei no Evangelho, eu comecei a questionar os usos e costumes. E eu vi muito americanismo, muito romanismo no meio da história. Então, nós decidimos, como igreja, partir para um processo de libertação da igreja. É mais ou menos o Lázaro que precisa ser desenrolado, né? Porque mesmo vivo, ele não consegue andar, o pobre do Lázaro. Então, a igreja, ela vive isso. É uma coisa muito mais profunda, que eu tenho falado isso ao longo dos anos, né? Mas o que eu diria para o pastor, né, hoje? O que importa é a igreja que está aí no seu coração. Qual é a igreja que está aí no seu coração? Assim como você pensa, assim você é. Então, a igreja tem sempre o pastor que merece, como todo o país tem o político que merece, o estado tem o governador que merece, e a prefeitura, o município tem o prefeito que merece. A gente vota, tá aí, o cara é mais ou menos parecido com a gente, né? E aí vai. Então, o pastor é a mesma coisa. A igreja parece com você. Você tem que ter na sua mente, no seu coração, qual é a igreja que você quer viver. É a igreja do Novo Testamento? É a igreja da tradição denominacional? É a igreja que lhe é conveniente? Que tipo? Né? Porque nós somos pressionados a jogar o jogo. Então, para eu me manter aqui, eu fico quietinho. Com 2 anos de ministério, eu fui confrontado pela liderança que disseram ou nós ou ele. Porque apesar de eu ter... Eles acharem que eu, recém-chegado de um mestrado, pregando a palavra de Deus com todo entusiasmo. Então, tudo isso era muito bom. Mas ele estava mexendo com áreas da igreja que eram muito caras àquela liderança. E, na verdade, para mim, são nichos, às vezes, que até o inimigo de Deus usa para manter a igreja no ostracismo, naquele síndrome de pequenez que nunca vai crescer, né? Aquela síndrome de que tudo é difícil. Quando eu cheguei em 83 aqui, o evangelho era difícil, nós éramos em poucos crentes em Cristo. Época, inclusive, da história, que muitas igrejas surgiram naquela época. O pastor Ricardo Mundim era vizinho aqui. Então, grandes ministérios estavam surgindo exatamente naquela época, porque Deus estava fazendo um trabalho de quebra de paradigma, de varredura. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Nós temos como pastores que desenhar, colocar o desenho da Igreja de Jesus na nossa mente e no nosso coração. E aí sim temos coragem de trabalhar estas questões na igreja, questionar o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Então, esse questionamento faz com que você promova mudanças ou numa moto ou numa jamanta, né? Se você está com uma jamanta, você está com um caminhão trucado, vai demorar mais a manobra. Mas se você está numa moto, é mais rápido. Então, depende do tamanho da sua congregação. Mas o mais importante é qual é a sua convicção. E eu quero dizer para vocês, minha convicção é o que está no Novo Testamento, nenhum outro lugar. Minha convicção são as promessas que estão lá em Jeremias sobre o novo pacto e como esse novo pacto se materializou, né, na vida da igreja local, que em muitas instâncias são absurdamente diferentes daquilo que nós fazemos. Então, esse movimento ele tem que surgir na vida do pastor. Ele tem que estar desencanado, cabeça aberta, não querer ser o guru da história, ser o bambambam. Então, quando eu cheguei aqui, o povo queria que eu consagrasse o menino, né, criança. Eu não faço isso. Você é o pai, você consagra. Você é a mãe, você consagra. Batismo. Era só o pastor que podia fazer batismo. Você não tinha jeito nenhum. A Bíblia diz que quem batizar é todo mundo. Você vai por aí, faz discípulo e batiza, meu amigo. Levou a Cristo, batiza. Aí o filho batiza o pai, a mãe batiza o marido, o homem batiza a mulher batiza o filho, batiza o cunhado, e aí vai. Então, eu batizo aqueles que eu conduzi a Cristo. Pronto.
né? Essa é a minha obrigação. Eu posso conduzir o momento, mas o batismo é feito pelo povo de Deus, onde eles estão. A ceia do Senhor, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um jantar, e que nesse jantar de comunhão você tem depois os elementos em que você celebra. E Jesus nunca diz que o pastor ou o diácono são os caras que consagram aqueles elementos. É, de novo, o romanismo. Porque no romanismo, o padre pega a hóstia e ele diz, né, Domino vobisco et cum spiritu tuo. Aí ele vai consagrar os elementos. E aí o elemento vira corpo e o outro vira sangue, mais ou menos. E aí nós estamos auferindo graça. Isso não existe. Uau. Então o povo de Deus tem que celebrar a ceia do Senhor em todo momento que se reúne em nome de Jesus. Na sua casa, debaixo da mangueira, no shopping center, onde for preciso e possível, né? Mas veja como a sacralização romanizada, não reformada por Lutero, Zwingli e Calvino, né, impôs sobre a igreja um sarcófago, né? Ela tá presa, é um gesso, é um escafandro. Então a igreja está presa. E aí essa igreja ela é vulnerável quando chega a pandemia e a perseguição. Uau. Como ela está vulnerável na China. Ela não sobrevive com essa estrutura que nós temos. Fora o fato de que nós nos especializamos em eventos Uau. e em encontros, né? Uau. Nós somos craques em fazer eventos. Dá para fazer uma agência para fazer. A gente sabe fazer som, a gente sabe botar cadeira no lugar, a gente sabe fazer luz que ilumina. Uau. A gente sabe fazer uma discoteca, a gente sabe fazer tudo isso, sabe cobrar ingresso, a gente sabe fazer tudo isso aí, amigo. Mas o evangelho não é isso. Não se resume a isso. Então, essa igreja ela é vulnerável ao ataque dos chineses, dos árabes, seja do que for. Mas a igreja de Jesus, aquela do Novo Testamento, que se reunia de casa em casa, cujos membros eram sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, essa igreja ela não para. E nunca vai parar. Então, em épocas de pandemia, temos que se pensar que tipo de igreja você está construindo, porque senão você vai fazer um prédio, e esse prédio custa caro, você tem aluguel para pagar, hoje você não sabe mais o que fazer com esse prédio, os caras que trabalhavam dentro do prédio agora não precisam trabalhar mais, está todo mundo fazendo home office, e a gente caiu do cavalo, porque a gente estava com um cavalo de Troia muito grande, e ele é pesado, ele é difícil de ser carregado. Então, eu vejo os dramas dos pastores hoje, exatamente por falta de uma quebra de paradigma. Mas não é para algo extraordinário e diferente, é para voltar ao início de tudo. Né? É para viver igreja, viver palavra de Deus, viver o evangelho na sua essência, que é possível e é preciso. Uau! 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 Pastor Armando, e qual a importância dos pastores terem um hobby? Às vezes, muitos ficam focados, o ministério desgasta bastante. E qual a importância para a sua vida? Eu sei que gosta de carros esportivos e alimentação saudável. Qual a importância para a sua vida, os pastores de modo geral? Então, desde o início do meu ministério, né, eu disse isso à igreja quando eu cheguei. Porque, primeiro, eles me convidaram para morar do lado da igreja. Eu disse, jamais. Eu não tenho dinheiro, eu sei que eu vou ganhar bem pouquinho, mas eu vou para um bairro bem distante, porque eu quero preservar a minha integridade como pessoa e da minha família. Eu tinha que preservar minha esposa e preservar minhas filhas, né? Então, são 37 anos, e eu sou um sabatista. O que é? Eu sou batista, claro, né? Da Igreja Batista Central, mas eu sou sabatista no sentido de que, rapaz, não mexam comigo no sábado. Eu vou descansar, eu vou para a praia, eu vou ficar de pé no chão, eu vou nadar, eu vou brincar, eu vou sair com minha família, eu vou me divertir. Então, sempre foi assim ao longo da história da IBC. E a igreja sabia. Se eu vou estar num evento sábado à noite, é um bônus, mas ninguém me pega. E por quê? Porque era prioridade. Né? A gente se desgasta na palavra, a gente se desgasta no aconselhamento, e nós temos que aprender que nós não somos super-homens e que nós precisamos de reabastecimento. Se Deus parou no 7º dia para celebrar as obras, né? Ele não precisava de descanso, mas ele parou para celebrar. Se a música tem pausa, né? Se os salmos tem as suas pausas, selar, a vida também precisa de pausa, o ser humano precisa de pausa. Ele pausa para dormir, e aí ele precisa tirar um dia de descanso, porque no domingo é onde nós mais trabalhamos, e a família. Então, eu sempre cuidei muito, muito bem, né? Tentei cuidar muito bem da minha pessoa, né? Amando a mim mesmo, em primeiro lugar, entendendo que era uma prioridade de Deus, que era uma coisa super espiritual, né? Você cuidar do seu físico. Então, eu sempre fui para a beira-mar, eu nadei ali, nado ainda, né? Hoje não tô podendo ir lá, mas eu gosto de ir na beira-mar lá 3 vezes por semana, nadar 2 quilômetros, 1,5 quilômetros. Eu entro lá para dentro e vou nadar. Sempre gostei do futebolzinho. Domingo de manhã eu vou para a igreja lá no campus, né? Que a gente tem. Vou para o campo, bater uma bola. Daqui a pouco eu passo no meio do povo de chuteira e camisa, vou ao banheiro lá, tomo um banho e daí estou pronto para pregar.
Todo domingo é assim, o povo me vê, às vezes eu paro para tomar café e ainda estou com a minha camiseta, né? Da Portuguesa, do Ferroviário, né? E aí o povo sabe disso. Então, foi muito claro para a igreja isso. E não só eu pratiquei isso, mas eu exigia dos liderados, principalmente o pessoal de liderança, que eles tivessem tempo com a família. Uau! Para mim, quando eu olho para a esposa do pastor, eu sei dizer se ele está negligenciando ou não. Porque muitas vezes o estado de espírito da esposa do pastor fala muito sobre como ele cuida da sua própria casa. E aí, se eu não cuidar da minha própria casa e da minha casa, família, eu não tenho moral para cuidar da igreja de Jesus. Então, não adianta eu ser um camarada que negligencio a minha forma física e estou aqui vomitando palavras de bênção para o povo. Não dá certo assim, né? Então, nós temos que nos cuidar. E sempre é tempo, né? Uma alimentação saudável, né? Tomar cuidado com o açúcar, que é pior do que cocaína, né? Tomar cuidado com a gordura, tomar cuidado com sal. Então, é uma comida saudável. Graças a Deus, a minha esposa sempre me ajudou nisso. Mas nós sempre tivemos o nosso tempo de lazer, nosso tempo de viagem, mesmo quando não tínhamos dinheiro, com criatividade. Né? Você vai para uma praia, anda, e depois volta, pega um ônibus. Então, sempre foi assim. E o esporte, eu sempre gostei de automobilismo. Quando eu cheguei aqui no Ceará, em 2003, eu participei de uma corrida como estreante, como se fosse o Ferroviário no Campeonato Brasileiro, e acabei ganhando, né? Eu e o Sol, um grande amigo, e a partir dali ganhamos um carro, inclusive, que foi parte doado para a igreja, para fazer as classes lá do Geração Futuro, e eu continuo ainda correndo pela Mitsubishi, pela Polaris, né? Uau! E eu fiz uma corrida esse final de semana, e eu continuo com 66 anos de idade, correndo com os meninos, e trabalho para a meninada, né? Mas isso tudo porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem guardado a minha mente, meu coração, minha vida, né? Eu enfrentei um câncer de próstata o ano passado, era só um nódulo pequeno, mas eu pedi que tirasse e arrancasse logo tudo. E, portanto, a despeito de ser muito saudável, né? A gente também está sujeito a essas coisas. Mas os médicos testemunharam em fevereiro do ano passado que o meu estado físico ajudou demais na recuperação muito rápida. E essa coisa do Covid é outra coisa, eu não me exponho, mas eu não tenho medo, né? Porque eu sei que, na verdade, o meu organismo está preparado para resistir. E aí você adota um protocolo aí e a coisa pode se resolver. Então, é muito importante o cuidado, né? O cuidado com a sua vida. Você, pessoalmente, sua família, e aí você cuida do seu ministério, né? Então, é muito importante. Uma bike, uma corrida, uma caminhada, é tão espiritual quanto um jejum, é tão espiritual quanto uma noite de oração, né? É tão espiritual quanto você ficar atendendo o mundo inteiro. E tem uma coisa fundamental. Jesus soube equilibrar o produzir e o permanecer. Uau! Né? Equilíbrio. Se você pegar o Evangelho de Marcos, nos 2 primeiros capítulos, Jesus está produzindo. Aí ele para e sai e vai para um lugar deserto. Os discípulos voltam e dizem para ele, todos te buscam. Ou seja, chega uma hora que a gente faz as coisas para ser famoso, a gente faz as coisas para agradar os outros. E Jesus, naquela hora, não se rendeu aos ditames da necessidade. Pobre você sempre vai ter, doente você sempre vai ter, gente depressiva você sempre terá. E lembra que cada indivíduo que você atende está sugando de você. E se você não repõe, você vai morrer e matar os que estão lhe procurando. Então, Jesus teve o equilíbrio, né? De não apenas produzir os frutos, né? Copiosamente no Senhor, mas ele também soube permanecer no Pai. Aliás, como é que ele começou? Se submetendo ao Espírito Santo, no batismo. Depois foi tentado. Olha como ele começa. Né? Ele não começa numa cruzada, bota todo mundo no estádio, e vão fazer o estádio da Aliança. Ele não começa assim, não. E quando os caras dizem, todos te buscam, ele diz, eu não vim aqui para isso. Ele não curou todo mundo. E quando alguém tocou nele, saiu virtude. O tanque dele descarregou. Aí ele tinha que correr para o deserto para poder se recarregar da comunhão íntima com o Pai no poder do Espírito Santo. Ele era tão vulnerável quanto nós somos. E a gente acha que a gente é melhor que Jesus, que nem precisa de reabastecimento. Então, é muito importante esse aspecto. Não só da vida pessoal, devocional, íntima, né? De você poder vibrar com as coisas de Deus quando ninguém está vendo, cantar quando ninguém está vendo, e se cuidar do ponto de vista da alimentação, se cuidar do ponto de vista da alegria, da brincadeira, do lazer, e aí trazer sua família consigo, porque senão você perde seus filhos, né? Porque eles não vão te conhecer, eles vão achar que você é uma peça rara de outro planeta. E não é isso que Deus quer. Né? Deus quer que você seja exemplo em todos os sentidos e exemplo de equilíbrio na sua vida cristã. Aí você perguntou dos 35 anos de ministério, 35 anos de ministério em Fortaleza, mais de 35 anos. Uau, que incrível! 37 anos, na mesma comunidade, na mesma igreja. Né? E hoje eu estou muito mais fora do que dentro.
porque já tem uma nova liderança tomando conta. Uau. Mas sabe uma coisa, a despeito da igreja me amar e gostar muito e cuidar muito bem de mim, e também dos outros 2 pastores mais velhos, a igreja não depende de mim para funcionar. Uau. Tanto que nessa pandemia, nós não tivemos nenhum receio, porque a igreja foi preparada há uns 8 anos atrás. Porque eu dizia bem claramente, isso que está acontecendo aqui nesse auditório, com 4.000 pessoas, isso aqui não define a igreja. A igreja é relacionamento de casa em casa, é partilha, é o Espírito Santo falando através de cada irmãozinho, do mais novo ao mais velho. E eu dizia, um dia nós seremos proibidos de nos reunir aqui. E aí, vai morrer? Só que o que aconteceu? Quando veio a pandemia, que proibiram a gente, vocês não acreditam. O povo parece que ria, para dizer assim, rapaz, agora vamos poder viver tudo aquilo que a gente falou que era para viver. Então, nós temos crescido como nunca. Uau! Como nunca, porque a igreja não para. O governo está oferecendo para a gente migalhas para a gente voltar. Mas eu já disse, em alto e bom som, saiu na imprensa esses dias, nós não voltaremos. É ridículo achar que a igreja precisa ter o carimbo de essencial para funcionar. O governo está por fora. Nosso governador, que eu aprecio e respeito, nosso prefeito, que eu aprecio e respeito, precisa saber que eles não são capazes de parar a igreja de Jesus. Não tem pandemia que pare e eles também não vão parar. Se a igreja estiver estruturada em cima de relacionamentos, encontros pessoais com Deus, encontro uns com os outros para mútua edificação, não há igreja, não há governo que pare. Assim como o Partido Comunista Chinês não para os quase 250 milhões de crentes numa China de 1,4 bilhões de habitantes, eles não vão parar aqui no Brasil também. E essa igreja é a que vai prevalecer, essa igreja que vai mudar a sociedade. Essa igreja não é aquela que fica lá perto do presidente brincando de papagaio de pirata. Essa aí é alvo fácil. Todo mundo derruba, né? Porque é uma casa, é um prédio, é uma instituição, vamos dizer assim, não orgânica. Mas a igreja orgânica, ela é do Espírito Santo, meu amigo. Ela vai longe e ela atinge pessoas, ela converte gente, ela exerce misericórdia. Então é assim, né? E aí importa que eles cresçam e que eu diminua. Então agora eu estou aqui no meu cantinho, começando a escrever algumas coisas e tal, né? E contribuindo assim com vocês, com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não para vanglória pessoal. Paulo disse, longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado com ele, né? E eu estou crucificado para o mundo também. Então, é só contando o que Deus faz. É isso, o grande milagre que a gente tem experimentado nessa pandemia. A gente volta quando a gente puder colocar todo mundo debaixo da tenda, todas as crianças, todos os adultos, aí a gente retorna. Enquanto isso, a tenda e a nossa propriedade está servindo de praça para a comunidade, de lugar para distribuição de alimentação, de lugar de socorro para os doentes. Então, ela está cumprindo a finalidade, não para nós, mas para a comunidade. E eles dão glórias a Deus por isso. Uau, incrível. Pastor Armando, uma honra, sério, uma honra. Muito obrigado e muito obrigado, eu realmente agradeço. Prazerzão, cara. Que prazer falar com você. Deus te abençoe, viu? Obrigado aí pela oportunidade também de abrir o coração e compartilhar. Obrigado pela compreensão dos pastores da nossa cidade, aos quais eu rendo aqui minha honra, né? Meu respeito muito grande. E eu tenho um respeito muito grande por você, pastor, pastora, homem, mulher de Deus, não importa o tamanho da sua comunidade. Sonhe os sonhos de Deus e aí você vai ver a coisa caminhar e florescer, né? Deus vai honrar você, pode ter certeza disso.